Vamos em frente falar da vitória de Sérgio Moro no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. É óbvio que, como ele mesmo disse, o assunto não acabou. O PT deve apelar ao Tribunal Superior Eleitoral, onde tem um monte de aliados. Então, em termos políticos, você teria uma tendência de derrota para o Sérgio Moro no TSE. Só que a base técnica exposta no TRE, ela torna o contorcionismo mais descarado. O que acontece, tradicionalmente, é que as autoridades no Brasil, quando elas têm vontade política de fazer algo, elas não têm muito pudor em serem tão descaradas. Então vamos aguardar os próximos capítulos. Mas o capítulo agora é essa vitória no TRE do Paraná, que absolveu por 5-2 indicados do Lula. Foi assim que eu dei o placar ontem, né? 5 desembargadores contra 2 indicados do Lula. Né? Como comentou o nosso Rodolfo Borges, isso aí é pior que unanimidade, né? Porque é mais constrangedor, repito, se essas pessoas ficassem constrangidas. Aquelas que atacam o Sérgio Moro, que fazem qualquer tipo de manifestação sem a base nos elementos fáticos. Nós aqui defendemos fatos objetivos, a análise em cima deles, os limites do que se pode concluir. É isso que nós fazemos em todos os casos. Agora, o que se vê quando se liga a TV e o rádio no Brasil é manifestação de amor e ódio em relação a determinadas autoridades. Os analistas agora ficam de um lado ou ficam do outro. Eles não fazem mais jornalismo, que é você botar a bola no chão, você entender o tabuleiro político também, etc., mas o que aconteceu no caso específico e fazer a devida análise. E aí, se você tem gente com poder querendo atropelar os fatos objetivos para perseguir, caçar mandato de gente que tem muito menos poder, bom, aí a gente tem que expor isso também, fazer a devida crítica, fazer as devidas ironias, inclusive. Né? E é o que a gente faz. Então, o senador, nesse processo aí de tentativa de cassação do seu mandato sob acusação de abuso de poder econômico, acabou conseguindo essa primeira vitória. Durante coletiva em Brasília na terça-feira, dia 9, Moro celebrou o julgamento técnico e impecável, foram as palavras que ele usou, no TRE do Paraná, e afirmou que o tribunal representa um farol da magistratura frente ao poder político. Isso é uma frase muito importante, justamente por causa do placar. 5 desembargadores contra 2 indicados do Lula. Vamos acompanhar. A juíza em Curitiba, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em julgamento técnico e impecável, rejeitou as ações que buscavam a cassação do mandato de senador que me foi concedido pela população paranaense. Na data de hoje, o tribunal representa um farol para a independência da magistratura, frente ao poder político. Juízes, desde que independentes e sujeitos apenas à lei, são a garantia da liberdade. A independência da magistratura, nas palavras do grande Rui Barbosa, patrono, aliás, do Senado Federal, constitui a alma e o nervo da liberdade. O TRE preservou a soberania popular e honrou os votos de quase 2 milhões de paranaenses. Muito bem. Como eu falei em primeira mão aqui nos últimos dias no Papo Antagonista, porque eu soube de bastidor, o PL, partido de Jair Bolsonaro, não deverá recorrer da decisão do TRE sobre o Moro. Parece que houve ali essa promessa. Nós tentamos caçar o seu mandato, mas tudo bem. Né? A segunda, se a gente não conseguir na primeira, beleza, a gente não faz a segunda, não. Né? Vamos fazer aí uma no cravo, outra na ferradura. Vamos ver se eles vão cumprir isso, mas a tendência é essa. Houve uma articulação nesse sentido. Grebe, o que ficou claro de toda essa história é a instrumentalização política da justiça eleitoral. E esse escândalo foi naturalizado no Brasil. Quer dizer, o próprio processo de indicação por parte de um presidente, ele precisaria ser revisto, porque o Lula prometeu se vingar do Sérgio Moro, e aí ele escolheu a dedo, evidentemente, desembargadores
que ele sabia que iriam julgar o Sérgio Moro. E, obviamente, ele só escolheu aqueles que ele entendeu que votariam contra o Sérgio Moro, para não dizer outra coisa, né? Para dizer que ele entendeu que essa era a inclinação. Tem um que foi objeto de matéria da Folha de São Paulo, que eu repercuti e analisei na ocasião, que é o Júlio Jacob, que tinha feito um périplo por Brasília, ele tinha passeado lá, conversado com um monte de gente ligada ao Lula, para garantir que ele poderia dar o voto divergente em relação ao do relator. Quer dizer, e ganhou o cargo. Então, o sujeito é nomeado com uma decisão já pré-estabelecida que ele vai tomar no tribunal, independentemente dos elementos em jogo, daquilo que vai aparecer ao longo do processo, do que pode aparecer de argumento de um colega a respeito de um elemento sobre o qual o desembargador não tinha pensado. Quer dizer, você vai para um processo com uma certa abertura para analisar os fatos específicos. Agora, tem gente que não. Tem gente que já chega no cargo com uma missão e aí entrega aquilo que o seu padrinho entendeu, para dizer o mínimo, que ele iria fazer. Então, não tem nenhum episódio, talvez, nessa história recente, que seja mais emblemático do que esse. É claro que tem o julgamento do Lula, né? Todos os indicados por ele votaram a favor dele, e aí você teve mais os votos dos ministros alinhados a outros políticos alvos da Lava Jato também. Né? Por exemplo, Gilmar Mendes mudou de posição a respeito da operação e diversas regras que estavam sendo usadas para o combate à corrupção, depois que ela atingiu o Aécio Neves, do PSDB, em cujo governo ele foi indicado também. Então, o Dias Toffoli, que foi indicado pelo Lula, Ricardo Lewandowski, que foi indicado pelo Lula, Carmen Lúcia, que foi indicada pelo Lula, no final todos votaram a favor do Lula. E isso, você vê, geralmente nem sequer mencionam. Né? Você imagina hoje como é que estava o clima naqueles programas de análise vespertina na TV, depois de eles terem lavado todas as narrativas contra o mandato do Sérgio Moro e elas terem sido demolidas tecnicamente por 5 desembargadores, a começar, evidentemente, em maiores detalhes, 231 páginas, pelo relator Luciano Carrasco. Imagina, as pessoas estão lá há meses dizendo que é um absurdo o que ele fez nessa pré-campanha, e nessa outra, e aí gasta, achou que podia, e é um aloprado por causa disso e daquilo. Vai lá, o cara fala, tá tudo normal aqui. Se é assim, sempre foi assim, você faz pré-campanha para um cargo, depois você desiste, você faz para o outro, etc. O que importa é isso aqui, o que a lei prevê é isso aqui, em relação a isso aqui não existe lei, não tem parâmetro, etc. Então tá tudo certinho. Foi isso que o TRE colocou. Mas agora eles vão esperar o quê? A decisão política articulada pelo Moraes no TSE, que nem aconteceu no caso do Deltan Dallagnol, e aí vão fingir que essa sim foi a decisão técnica. Porque o que está acontecendo no Brasil é isso, eu tinha comentado aqui no papo. Foi quando o Gilmar falou a respeito, o Deltan Dallagnol comentou também, e nós mostramos o vídeo dele, de um relatório da Corregedoria do Ministério Público Federal, que não tinha encontrado irregularidade nenhuma, e o Gilmar estava atacando o relatório da Corregedoria, e obviamente a Corregedoria que é a autora, por não ter encontrado irregularidade, já que ele, Gilmar, vê inúmeras irregularidades nos casos que diziam respeito lá na Operação Lava Jato. Então, assim, todas as decisões técnicas, seja da área técnica do TCU, seja da Polícia Federal da época da Lava Jato, seja dos procuradores, seja do juiz de primeira instância, seja do TRF4, elas são tidas como grandes conluios políticos. E os verdadeiros técnicos da República do Escambo são os ministros indicados por políticos. Então, parece que agora está se criando um clima para que haja essa narrativa, mas ficou um tantinho mais constrangedor para que isso acontecesse, e a gente precisa expor. Quer dizer, 5 desembargadores contra 2 só. Os únicos que votaram contra o mandato do Sérgio Moro foram os indicados pelo Lula, que prometeu se vingar do Moro. Que coisa mais ilustrativa, emblemática e ridícula, patética do que isso? Greve. Ó o microfone.
Opa, O papagaio e o cachorro estavam brigando aqui em casa. Parece que criaram um novo modelo, né, de nomeação. É a nomeação por empreitada, né? Que nem você contrata pedreiro para reformar meu banheiro, né? Não, agora você você nomeia o juiz para cumprir uma missão específica. General Moro, vai lá, vocês dois. Eu nomeio por empreitada. Não deu certo. E expôs, como você bem disse, esta coisa esquisita, né? E agora vão tentar, como você disse mesmo, tentar fazer prevalecer a ideia de que os nomeados politicamente às vésperas do julgamento são os isentos, enquanto os outros 5 que não foram nomeados às vésperas desse julgamento, que já estão lá cumprindo as suas tarefas, tal, ou pelo menos não por influência direta dessa ou daquela autoridade, vamos dizer que esses que são os malucos, os que são, né, estão querendo puxar a sardinha para um lado, não vai dar certo, né, Felipe? Agora, eu queria chamar a atenção sobre um detalhe interessante também desse julgamento. Um dos aspectos é que não se chegou sequer a um número comum para aquilo que seria o gasto de pré-campanha do Moro. Cada um dos ministros fez um cálculo diferente, com variações enormes entre os valores. Sei lá, teve gente que falou que ele gastou 300 mil, 400 mil reais em pré-campanha, teve outro que falou que ele gastou 1.200.000. Ou seja, isso demonstra que existe um vácuo absoluto em relação à compreensão ou à delimitação do que seja a pré-campanha e de como devem ser feitos os gastos. Existe uma tese, mas não é uma tese, como mostra esse julgamento, que está assentada, que é de aceitação comum por todos a Justiça Eleitoral e, sobretudo, em instâncias superiores da Justiça Eleitoral, como é um TRE. Tem essa tese de que o limite deveria ser 20% do gasto total da campanha. Mas onde está escrito isso? Existe alguma jurisprudência falando que essa seria uma boa medida. Se o TSE vier com a conversa de que 20% é a regra escrita na pedra, não é verdade. Eles vão estar legislando em torno dos 20%. Mas não existe certeza nenhuma no Brasil, na Justiça Eleitoral brasileira, sobre essa regra. O que existe é vácuo, incerteza, certo? E esta é uma das principais razões porque não é possível apontar um abuso do Sérgio Moro. Eu já disse isso aqui, olha, meses atrás, eu não sou especialista em direito eleitoral. Meses atrás, de toda a conversa que eu ouvia, parecia que o caso do Moro era um caso difícil para ele. Mas não, é muito convincente e é muito ilustrativo o que aconteceu nesse julgamento. Não existe base legal e jurisprudencial para se dizer com clareza que houve abuso. Então, ele não pode ser punido. Ele foi um senador eleito com um monte de votos. É preciso respeitar esses votos se não existe uma causa absolutamente clara e pacífica para dizer que houve uma ilegalidade. A ausência disso tem que ficar. Tem que ficar. A menos que o TSE faça uma das suas mágicas.